Então, vamos orar, fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, pela tua fidelidade, Senhor. Nesse mundo de caos, nesse mundo de tanta confusão, de guerras, de ideologias, de separação. Senhor Deus, tu és o nosso refúgio, Senhor. Socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Nós te louvamos e te agradecemos porque tu tens cuidado de nós, Senhor Deus. Tu tens dado para a gente a comida de cada dia, Senhor Deus, roupa, casa, uma comunidade maravilhosa e também saúde, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo isso que tu tens nos concedido, Senhor Deus. E também nós te pedimos a tua bênção, que seja na nossa comunidade, lá na igreja, na Força Assembly, como também nas demais igrejas irmãs. Senhor Deus, tu possa estar abençoando os pastores, as comunidades, ó Pai. Também te pedimos e te clamamos para que tu possas falar conosco nessa noite, usar as nossas experiências, as nossas visões, o que tu tens falado conosco na nossa caminhada, Senhor Deus, que possamos aqui compartilhar. Muito obrigado. Nós te convidamos para fazer parte, Senhor Deus, desse grupo, desse momento, e em cada dia, Senhor Deus, tu possa iluminar nossa mente para estar compreendendo cada vez mais a tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, chegamos aqui na aula 2 desse primeiro curso do Fundamentos da Fé, né? Que a gente colocou esse como o primeiro módulo nosso por conta que seria um resumo das doutrinas que nós cremos enquanto First Assembly e uma visão também, né? Então, o grupo dos brasileiros está alinhado com a mesma teologia da First Assembly, né? Então, esse módulo aqui, você vai ver exatamente um resumo grande, né? Fica meio estranho, mas um resumo da nossa crença, né? Das doutrinas principais da nossa fé. E também ela serve de alicerce, né, para que a gente saiba diferenciar o que seria uma doutrina sã e todas aquelas igrejas que também creem nessa mesma coisa, desse módulo 1. Nós consideramos irmãs, né? E as que diferem, que creem em alguma coisa diferente do que nós cremos nesses fundamentos, né? A gente já não sabe se podemos ter essa mesma comunhão, né? Então, assim, é questionável, né? Mas as que compartilham dessas doutrinas, nós consideramos irmãs. Então, vocês vão ver que são coisas elementares, inegociáveis, né, da fé cristã, né, e que a gente tem que realmente entender para saber o que nós cremos de fato, né? Então, chegamos nessa segunda aula que é sobre a Trindade. A Trindade é um ponto fundamental, né, da nossa doutrina, da doutrina cristã, histórica, ortodoxa, né? A gente acredita que Deus, ele é três pessoas sendo o mesmo Deus. É um Deus que subsiste, né, em três pessoas, né? Então, cada um deles, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma pessoa com vontade, com forma de se comunicar, que a gente vai falar, né, sobre isso aqui, não sendo um politeísmo, né, como muitas outras religiões acreditam, né, assim, que olham a gente, enxergam a gente como sendo, por exemplo, os judeus meio que acham que a gente é meio que uma seita politeísta, né, porque a gente acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas não são três deuses, né, são três deuses que é em um só, né. Então, em muitas partes da Bíblia, você vai ver Jesus falando assim, quem vê o Pai vê a mim, né? Eu e o Pai somos um, né? E quando às vezes fala do Espírito Santo, aí fala Espírito de Cristo, né? O Espírito do Pai, o Espírito de Cristo. Então, assim, eles meio que intercambiam em pontos da Bíblia,
né, mostrando que eles são três em unidade, né? Então, eles estão desde a fundação do mundo, nenhum foi criado pelo outro, né? Os três subsistem antes do universo. Então, e eles criaram, né? E o Deus criou o universo, né? Com essas três pessoas. E logo lá no início, em Gênesis, a gente já encontra, né, referência, né? Quando fala que o Espírito de Deus pairava, né, sobre as águas, né? E quando fala haja luz, né? Ali é o verbo que quando Deus fala, né? O verbo que sai ali para criar, o verbo criador é o próprio Cristo, é Jesus, né? Que aí quando fala lá em João que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, e fala, né, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então tudo isso a gente vai ver aqui, e essa doutrina é uma doutrina fantástica que a gente realmente também não negocia, né? Nós não acreditamos que são é, apenas aspectos diferentes de Deus, né? Tem gente que acha que são formas, são representações de Deus, o Deus do Velho Testamento, aí é Yahvé. O Deus do, 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 do Novo Testamento, assim, seria Jesus, que ele veio para... Aí depois de a dispensação, aí só o Espírito Santo, né? Existe essa dispensação, de fato, né? Mas os três estão em todos os momentos, né? Quando Jesus no batismo mesmo mostra a voz do céu, depois a pomba, né, vindo, né, que era o Espírito Santo, e o Filho ali também. Então existem esses momentos que tem a revelação dos três ao mesmo tempo. Então vamos começar aqui, conhecendo a Trindade. Houve um período importante da história que foi denominado patrístico. Para quem não sabe, isso aqui é os pais da igreja, né? Aí essa palavra vem de patre, né, que é pai, e aí é o período patrístico dos pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Foram os discípulos dos apóstolos, vamos dizer assim, né? Aí tem os primeiros discípulos dos apóstolos, depois o segundo, o terceiro, né, que seria o discípulo do discípulo. Então, isso daí, até quando vai chegando mais ou menos no é, no século IV, né, que tem o Concílio de Nicéia. A gente considera isso aí os pais pré-nicenos, né, e tem o pós-nicenos. Então, isso aí esse termo patrístico aqui é para que você possa saber que existe na história, não só na Bíblia, mas também desses homens, desses discípulos, que também escreveram. E eles relatam, né, coisas também da Bíblia, coisas da vida dos apóstolos também, e que ela serve como fundo histórico para a gente também poder estudar e saber mais ou menos o que é que estava acontecendo naquela época. Aí, continuando, ele representa um dos períodos mais empolgantes e criativos da história do pensamento cristão. Ao longo do período patrístico, o estudo teológico foi explorado com especial empenho, e foi nesse período da teologia cristã que a doutrina da Trindade começou a tomar corpo. É importante a gente também frisar que, e também tem muita gente que vai dizer, né, a Trindade, a palavra não existe na Bíblia, né? Realmente não existe, mas existe o conceito, né? Existe as três pessoas lá, de Deus, e a gente apenas um nome, apenas colocou um título para representar aquilo que a gente já lia, que a gente já via na Bíblia, né? Então essa nomenclatura Trindade é que ele veio surgir depois, mas logicamente que as três pessoas está lá desde a escrita, né? E também aconteceu na história mesmo. A característica básica desta doutrina concentra-se na existência do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e que cada um deles deve ser considerado igualmente divino e de importância equivalente. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia, embora a ideia representada pela palavra seja ensinada em muitos trechos das Escrituras. Essa palavra aqui é Cristo, tá? Com P maiúsculo, né? Ela é usada para resumir o ensino bíblico de que Deus é três pessoas, porém um só Deus. Alguma pergunta ou alguma colocação, pessoal? Deu para compreender até Jeff, aqui? Oi. oi.
Não, deu sim para entender. Eu só queria Uhum. que, se você pudesse repetir, você falou sobre esse período patrístico. Patrístico? Uhum. É, Aqui. você falou que ele foi fundado por. Eu não entendi essa parte. Não, a palavra patrística, né? Ela vem de Uhum, padre, né? De pai. Né? Padre também é a mesma palavra é de pai, né? A gente uhum, chama de pais da igreja os, hum. os primeiros discípulos depois dos apóstolos. Então, Após os apóstolos de Jesus, após os 12, né? após os 12, aí os discípulos que iam seguindo os apóstolos, né? Eles eram chamados e ali eles se tornaram bispos, né? Isso na história da igreja a gente estuda e sabe que cada um desses dos apóstolos, eles fizeram discípulos e quando eles fundaram as igrejas, né, depois, quando eles iam nas regiões evangelizando e fundavam a igreja, eles deixavam um discípulo lá para tomar conta. E esse discípulo que eles deixavam lá se tornava um bispo. E aí esses bispos, eles Uhum. também escreveram coisas, certo? E a gente encontra muitos escritos da patrística, né? E que fala, por exemplo, quando, eu não sei se você já escutou isso, né? Quando em pregação, às vezes fala sobre Pedro, o apóstolo Pedro, e fala assim que ele morreu crucificado de cabeça abaixo. Você já ouviu essa, Sim, sim, né? já. Pronto. Isso não tem na Bíblia, né? Mas tem na patrística. Então Entendi. foi Então foram um relatos do. Uhum. relatos históricos de discípulos que vieram depois dos apóstolos, que continuaram, né, a igreja. Então é uma corrente histórica, não é apenas uma coisa que aconteceu lá 2000 anos atrás, parou Uhum. e aí a gente chega hoje aqui e a gente sabe que existe, né, aqueles escritos ali porque o escrito sobreviveu. Não, é uma história que vem até hoje e com muitos escritos, muitos desses bispos e outros líderes, né, em igrejas, eles escreveram também. Então tem muita Sim. coisa, né? Ah, Mais alguma deu para entender entendi. um pouco? Não, deu sim, obrigada. Por nada. Então vamos continuar aqui. A Trindade no Antigo Testamento. Embora a doutrina da Trindade não se ache explicitamente no Antigo Testamento, várias passagens dão a entender ou até implicam que Deus existe como mais de uma pessoa. Em Gênesis 1:26, Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Alguns estudiosos sugerem que o verbo usado na primeira pessoa do plural trata-se de um termo majestático, uma forma de falar que os reis costumavam usar. Outros ainda afirmam que Deus estivesse falando com anjos. Porém, ambas as afirmações não encontram evidências que as sustentem, pois no Antigo Testamento não se encontram outros exemplos em que um monarca use o verbo ou pronome no plural referindo-se a si mesmo. E também é certo que os anjos não participaram da criação do homem, nem foi o homem criado à imagem e semelhança dos anjos, né? Porque fala assim, façamos o homem à nossa imagem, e se você disser que ele está falando isso aí, porque era Deus falando com os anjos, você também está dizendo que era Deus estava fazendo o homem à imagem dele e dos anjos, né? E na verdade é a imagem dele, né? A melhor explicação é que já nos primeiros capítulos de Gênesis temos uma indicação da pluralidade de pessoas no próprio Deus. O texto não indica quantas são, e nada temos que se aproxime de uma doutrina completa da Trindade, mas implica-se que há mais de uma pessoa. O mesmo se pode dizer em Gênesis 3:22, Gênesis 11:7 e Isaías 6:8. Então, alguém quer ler esse Gênesis 3:22, 11:7 e Isaías 6:8? Não, eu vou ler aqui. Então, vou continuar aqui. Gênesis 3:22 diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre.
Gênesis 11, 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Lá em Gênesis 11, 7. Isaías 6, 8 fala assim: então Eu ouvi a posso voz. ler esse Isaías 6? Isaías, obrigado. Isaías 6, 6, 8, 8. né? Uhum, exato. Ah, Se quiser ler depois o disso, Mateus, também pode ler também depois. tá. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. E o outro é Mateus Mateus 3, 3. 16. Só um pouquinho. Mateus. Mateus 3, 16 e 17. 16 e 17, né? Uhum. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ótimo. E Eu depois posso Mateus ler a 28, seguir? 19. Ah, sim, por favor, Gisela. Ok. Tá. É o 28, 19, 28, certo? 19, exato. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então interessante, né? Esse último, né? Que até o próprio batismo, a ordem é que a gente batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Bom, a Trindade no Novo Testamento. Quando começa o Novo Testamento, entramos na história da vinda do Filho de Deus à Terra. Era de se esperar que esse grande acontecimento se fizesse acompanhar de ensinamentos mais explícitos sobre a natureza trinitária de Deus, e de fato é isso que encontramos. No batismo de Jesus, Mateus 3, 16 e 17, ao mesmo tempo temos os três membros da Trindade realizando três ações distintas. Deus Pai fala lá do céu, Deus Filho é batizado, e depois ouve a voz de Deus Pai vindo do céu. E o Deus Espírito Santo desce do céu para pousar sobre Jesus e dar-lhe poder para seu ministério. Ao final do seu ministério terreno, Jesus diz aos discípulos que eles devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Os próprios nomes Pai e Filho, baseados na família e mais comum das instituições humanas, indicam com muita força a distinção das pessoas do Pai e do Filho. E se o Espírito Santo é inserido na mesma frase, no mesmo nível das outras duas pessoas, é difícil evitar a conclusão de que o Espírito Santo é também tido como uma pessoa e de posição igual ao do Pai e do Filho. Em certo sentido, a doutrina da Trindade é um mistério que jamais seremos capazes de entender plenamente. Podemos, contudo, compreender parte da sua verdade, resumindo o ensinamento bíblico em três afirmações. Primeira, Deus é três pessoas. Deus é uma trindade de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade é definida como o Deus que existe nessas três pessoas eternas, simultâneas e distintas. O Pai não é a mesma pessoa que o Filho não é a mesma pessoa que o Espírito Santo e o Espírito Santo não é a mesma pessoa que o Pai. Eles são pessoas distintas, mas ainda assim são todos o mesmo e único Deus. Eles estão em perfeita harmonia de relacionamento consistindo de uma única substância. Eles são coeternos, coiguais e copoderosos. Se qualquer um deles for retirado, então não haveria Deus. Vou fazer uma pausa aqui só para a gente ter uma ilustraçãozinha assim, sobre a Trindade. Tem muita gente que fala assim, como é que pode, né? Três pessoas, é um Deus ou são três deuses, né? Então, é, as pessoas usam alguns exemplos práticos, né, para poder elucidar isso. Como, por exemplo, é, uma pessoa humana, ela é formada de corpo, de alma e de espírito, né? E os três juntos é a pessoa humana.
Um ovo tem a casca, a gema e a clara, mas todos os três é parte do ovo, é o ovo, né? E Deus, ele é três pessoas que juntos ele é o mesmo Deus, é um Deus só, certo? E aí, a partir daí, se a gente tentar entender, né, com a nossa mente, a gente não consegue entender, chegar lá, a gente só consegue dar essas ilustrações. Mas eu acredito que quando a gente estiver lá na glória, a gente vai ter uma compreensão, né, perfeita sobre a Trindade. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Não, por aqui tudo bem. Então vamos lá. Aí tem Deus Pai. Deus na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. O verbo criar no hebraico original, bara. Nesse famoso texto sagrado é especial. Em um verbo exclusivo de Deus, pois tem um significado profundo de criar a partir do nada, trazendo à existência o que não existe. Nas Escrituras, ele só faz referência a Deus. Só Deus pode bara, né? Demonstrando assim a sua onipotência. Disse Deus: haja luz e houve luz. A expressão disse Deus demonstra a vontade soberana do Criador e, como consequência, a transformação dessa vontade na própria criação. Ele criou todas as coisas por meio do seu desejo soberano. Deus se preocupa não somente com o homem, mas toda a criação. Não somente o ser humano será redimido, mas toda a criação. O universo não é uma máquina com leis inflexíveis e que escravizam o Deus que as criou. Como Senhor de sua criação, ele governa todas as coisas. Então tá lá, ó, Gênesis 1:3, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí esse aqui, nessa palavra bara, ela faz parte ele é no original hebraico, né? É que fala assim, Bereshit bara Elohim, né? Que é no princípio criou Deus, né? Elohim, Deus, bara é o criou. E aí ele fala que essa palavra bara, ele significa uma palavra criar, mas que é exclusivo para a pessoa de Deus. Depois você não vai encontrar mais. Ok, eu ia perguntar mesmo aí, porque é uma palavra nova para mim. Nunca tinha visto, talvez por falta de atenção, ok? Mas para mim Essa foi palavra. novo, mas já está esclarecido. Obrigada. A palavra bara, diz ela. Sim, a palavra Sim. bara. Essa palavra é uma palavra que ela é porque o hebraico, né, são aquelas letras assim que a gente não entende, não é mesmo do Sim. nosso alfabeto, né? Mas aí eles transliteraram, né? Eles fizeram como é que soa na nossa fonética. Aí é exatamente esse Sim. bara ou bará, né? Tem muita gente que fala bará e tem gente que fala bara, Bara, né? ok. Ok. Obrigada. O caráter de Deus. Justiça. Deus é justo. A justiça divina não é igual à justiça humana que pune para pagar pelos erros. Quando Deus pune, ele visa o resgate. Deus vem em nosso resgate. Nenhum ser humano é capaz de salvar a si próprio. Então, o próprio Deus vem e salva o ser humano, reconciliando consigo mesmo. Deus nos confere a posição de justos a partir do momento que o ser humano é resgatado por Deus. O próprio Deus o declara justo diante de si. O Evangelho revela a justiça de Deus. Ele enviou Jesus para resgatar o homem. Então é assim, Deus cria o mundo, né, diz para o homem não comer do fruto, né, e o fruto simboliza assim, a desobediência em si, né? A gente não deve frisar só em uma fruta, né? É o fato de ter sido uma desobediência, né? O homem desobedeceu a Deus, não seguiu as ordens de Deus, e Deus falou que se o homem não obedecesse, né, não seguisse o que ele queria, as ordens de Deus, o homem iria padecer, né? O pecado iria entrar.
Então aí Deus ele colocou isso, né? Ele formou o homem, colocou essas leis, mas também ele, sendo Deus, ele sabia que o homem ia pecar e ele estava disposto a morrer pelo próprio homem, né? O homem, muita gente culpa Deus, né? Como é que Deus colocou o homem no local onde ele iria ter a possibilidade de pecar, né? Porque o homem, porque Deus quis criar pessoas que pudessem obedecê-lo, que pudessem adorá-lo de livre e espontânea vontade e não ser um robô, né? Porque se Deus criasse pessoas sem possibilidade de pecar, sem possibilidade de dizer não, né? Era sempre sim, sim, sim. Deus estava criando um robô para ele, né? Mas ele queria criar pessoas que voluntariamente o adorassem, né? E obedecesse, né? Então ele criou e também criou, se o homem escolhesse o não, né? Dissesse não para Deus, ele ainda daria um escape para trazer o homem de volta, né? Trazer um resgate para o homem de volta para si. E foi isso que ele fez. E hoje em dia a gente está, no mundo está amaldiçoado nesse pecado, né? A gente não vê Deus claramente, né? Não fala com ele claramente, assim, a gente ora, logicamente, mas a gente não ouve a voz de Deus. Meu filho, né? Eu sei que existem pessoas que escutam, mas não é comum, né? Então, essa separação existe, é inquestionável, né? Mas Deus, ele está em Jesus reconciliando de novo o mundo para que a gente volte àquele estado de Adão novamente. Então, quando houver a ressurreição dos homens, a gente vai voltar a ser como Adão novamente e estar andando juntamente com Deus. Agora aqui, amor e ira. Do céu se revela a ira de Deus, abandono da criação, a sua própria obstinação. A ira é vista na corrupção do homem e da sociedade. E o remédio para o pecado é visto no Evangelho. Deus é um Deus de amor e de ira. Ambas características, no entanto, não são contraditórias e nem se anulam. Antes estabelecem uma espécie de paradoxo divino. Uma outra forma também de compreender a ira, pessoal, é sobre Deus ser juiz, né? Um juiz, quando condena uma pessoa, um réu, né? Não é porque ele está irado, né? É porque ele é justo. Então, você pode também ler isso aqui, a ira, como sendo a justiça de Deus, Deus sendo justo, né? Então, eles estão interligados, certo? Aqui, ó. Deus é um Deus de amor e de ira, né? Ambas essas características, a gente já leu isso aqui. Onipotência. Deus pode todas as coisas, ele é onipotente. Porém, seu poder está limitado a si mesmo. Deus não é totalitário e arbitrário. Então tem muitas coisas que Deus, porque sempre tem aquela pegadinha, né? Deus não pode, será que Deus pode fazer uma pedra que não possa sustentar, né? Aí tem essas pegadinhas assim. Mas Deus, ele não faz nada para se contradizer. Ele não cria nada para se contradizer, ele não iria. Então Deus tem muitas coisas que Deus não pode. Por exemplo, Deus não pode mentir, né? A Bíblia fala lá, ele não pode mentir. Ele não é como um homem, né, Homem que para que minta, nem filho para do que homem para minta. que se arrependa. Exatamente, né? Então, assim, tem muitas coisas que Deus não pode, na verdade, certo? Mas é porque ele é Deus, né? E ele não iria se contradizer. Então, a onipotência é exatamente dele poder todas as coisas, porém dentro do seu próprio caráter, né? Ele não vai fugir não vai se contradizer. Ele não pode negar a si mesmo e fazer o mal, por exemplo. Ele sempre escolhe fazer o bem e de acordo com seu caráter e desejo, que são perfeitos. Alguma colocação? Obrigado pelo ponto aí, Gisela. Ok. Não, está tudo bem por aqui. Tá dando para Tá entender bem direito, né? Ou eu estou falando muito rápido? Sim. Não. Está num ritmo bom. Tá bom. É porque eu vou falar só rápido assim, porque é um pouco longo aqui o estudo, mas eu vou estar sempre abrindo esses espaços aí para a gente poder complementar também, tá certo? Então vamos lá continuar. Alguém quer ler também? Porque eu não preciso ler não, assim, eu só estou lendo porque ninguém quis ler até agora, mas se alguém quiser ler, Posso ler aqui. pode ler. Oba! Então eu tomo aqui Soberania, uma... né?
Começando aí na soberania. Aí eu vou tomar uma aguinha. Soberania. Como criador, Deus criou todas as coisas. Ai, calma aí, deixa eu só aumentar um cadinho aqui minha tela. Como Criador, Deus criou todas as coisas, poderes, seres e elementos. Como Senhor, tudo que Ele criou está sob o seu domínio e controle. Como Redentor, Ele é o único capaz de resgatar sua criação, redimi-la das consequências do pecado. Então, essa parte soberana de Deus, né? Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente Onipotente. e soberano. Né? A soberania dele é Sim. que ele está acima de todas as coisas. Certo? Então, nada pega Deus de surpresa. Deus, ele é maior do que todas as coisas. Continuando. Deus Filho, Jesus. Você sabia que o tema central de toda a Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constatava em todas as Escrituras. Aí você quer que abra lá em Lucas 24, 27? Não, exatamente esse trecho aí que está entre aspas, já é a citação de Lucas. Já é o É. coisa. Não, filha, obrigada. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Já as escrituras apontam para Jesus. Já que as Já que escrituras apontam para Jesus, podemos resumir os 66 livros da Bíblia da seguinte forma: preparação. Todo o Antigo Testamento trata da preparação do mundo para a vinda de Cristo. Manifestação. Os evangelhos tratam da manifestação de Cristo ao mundo como Rei e Redentor. Propagação. Atos dos Apóstolos trata da propagação de Cristo por meio da Igreja. Explanação. As epístolas esclarecem Cristo, dando detalhes de seus ensinamentos e aplicação na vida prática das comunidades de fé. Consumação. O Apocalipse trata do relacionamento de Cristo com a Igreja e a consumação de todas as coisas. É, legal, eu achei legal eles fizeram assim como uma Essa divisão divisão, né? da Bíblia, certo? Mas assim, não é nada é, assim catedrático, nem nada de teologia, de seminário, de nada assim, não. Uma pessoa pegou e decidiu colocar como se fossem os temas, né? De cada parte da Bíblia, né? Então, no Antigo Testamento está falando, apontando para Cristo, né? A vinda de um Messias, certo? Aí na manifestação do Messias, né? Aí os evangelhos tratam de Cristo, né? Cristo e Messias é a mesma coisa, tá? É apenas que um é em grego e o outro é em hebraico. Messias seria em hebraico e Cristo seria em grego. Ao mundo, como rei e redentor. Propagação, Atos dos Essa, Apóstolos. Correto. Desculpa, pode ir. desculpa, essa manifestação seria tratando da vida de Jesus, né? Dos seus dias Exatamente. aqui na Terra, né? Exatamente, nos evangelhos, né? Que é exatamente essa manifestação Uhum. de Jesus ao mundo. E a propagação seria o evangelho, né? De evangelizar, de propagar, de falar das boas novas, né? De Cristo. Explanação seria agora, uma vez que foi evangelizado, que muitas pessoas começaram a seguir Jesus, agora vinham os apóstolos, agora a gente precisa explicar. Aí tem as cartas, né? As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, né? Então ali são explicações sobre as doutrinas, né? De Jesus e da igreja, né? E depois consumação sendo o Apocalipse, né?
que aí fala que é uma A volta revelação de sobre Cristo. Cristo, a volta, aí depois o juízo final, o milênio, né? Tá tudo lá, que fala o que é que ainda vai acontecer. Jesus é a suprema manifestação de Deus pelo fato de ser o próprio Deus encarnado. Por meio de Jesus, de sua vida, morte e ressurreição, Deus reconcilia o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Jesus é o único caminho de volta para Deus. João 14, 6 e 1 Timóteo 2, 5. Então, vou ler aqui os versículos. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quando ele fala assim, nos confiou a mensagem da reconciliação, são os apóstolos, né, que começaram a evangelizar, e todos aqueles que depois também forem evangelizando depois, né? Até os dias de hoje. Sim. João 14,6 diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. É interessante esse vem aqui, viu? Ele não fala assim, ninguém vai ao Pai. É ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, só um mediador, gente. A gente não precisa estar buscando outros mediadores, não. É só um mediador entre Deus e os homens, né? A gente sabe que Deus usa, né, pessoas, e a gente pode confessar, pedir oração por outras pessoas, né? Mas a mediação realmente de quem vai perdoar os pecados, de quem vai absolver e tudo, é tudo Cristo, né? Isso é o que nós cremos. Divindade e humanidade de Jesus. Quem gostaria de ler? Quer continuar lendo, Tati? Ou quer... Posso, Ou então... posso ler sim. Quer ler, Gisela? Sim, posso. Ok, Perfeito. obrigada, Pode, Tati. claro. Ok. Divindade e humanidade de Jesus. Quando estudamos a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, desculpa, podemos afirmar que ele é uma pessoa com dois tipos de atributos, divino e humano. Algumas passagens na Bíblia afirmam ou aplicam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Por exemplo, João 5,18 diz que os judeus procuravam matar Jesus porque ele estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Eles o viram como um homem, mas ele reivindicava ser Deus. João 8, 56, 59. Descreve outro conflito semelhante a esse. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque viria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Disseram-lhes os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: Eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-los, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. As pessoas reconheceram que em sua vida humana, Jesus não tinha ainda 50 anos de idade e afirmava conhecer pessoalmente a Abraão. Aqueles que ouviram não contestaram sua humanidade, mas entenderam que suas palavras continham uma reivindicação de divindade. Mateus 22, 41, 45. Também afirma que Jesus é tanto Deus quanto homem. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho?
É filho de Davi? Responderam eles. É filho de Davi? Responderam eles. Desculpa. Vamos lá, desculpa. Eu estou a usar o telefone porque não consegui acessar no computador. Pronto, está aqui. Oh, my God. Quem está ligado? Desculpa, Jefferson. Aí ele começa aqui no início, aqui lá em cima. Sim, aqui estava a entrar uma chamada. Estou a usar aqui o telefone. Então, eu vou continuar, tá certo? Não, eu posso continuar, já desliguei. Tá Obrigada. bom. É momento de estudo da palavra. Ele lhes disse, então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Os fariseus reconheceram que Jesus deveria ser descendente de Davi e, como filho de Davi, Cristo deveria ser humano. Separamos para você algumas referências bíblicas sobre a divindade de Jesus. Antigo Testamento, Salmos 2, 6 a 12, Isaías 9, 6, Daniel 7, 13 e aqui é Mateus? Desculpa. É que está sem... Isso aqui, né? Malaquias 3:1. Malaquias, obrigada. Novo Testamento, Marcos 2:5, Mateus 5:31, 46, João 1, 3, 14, 18, 2, 24, 25, 20, 28, Romanos 9, 5, Colossenses. Eclesiastes. Não, Colossenses. Colossenses 2:9. Esse aqui é Hebreus 11, 1, 3, 5, 8, 4, 14 e algumas referências bíblicas sobre a humanidade de Jesus. João 4, 6, Mateus 21, 18, João 19, 28, Atos 2, 22, Romanos 5, 18, 1 Coríntios 15, 21, 1 João 4, 2, Mateus 26, 26, Lucas 24, 39, Lucas 2, 40, 52, Hebreus 2, 9, 10, 18, João 11, 35. É então, fica muito aí como dever de importante casa, tá, gente? Pra depois dar uma... abrir aí, que a gente não vai ter tempo de abrir todos, não, mas tem algumas referências também por aqui. Tá bem. Pode continuar, Gisela. Sim. É muito importante afirmar a realidade e a integridade da humanidade de Jesus, admitindo o seu desenvolvimento humano e as suas limitações humanas. Jesus chamou-se homem a si próprio e foi chamado por outros. Mas quem sabe você esteja se perguntando, afinal, o que Cristo tinha as duas naturezas? Então vamos ler aqui também, ó, Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno. Né? Interessante que fala sobre filho nos deu, né? Aí fala assim, Pai Eterno, Príncipe da Paz. João 1, de 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 4,6 diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. E aqui, Romanos 5,15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus está, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos.
Pode continuar, Gisela. Sim. Desde que o homem pecou, era necessário que ele sofresse a penalidade. Além disso, o pagamento da pena envolvia sofrimento de corpo e alma, somente cabível ao homem. João 12:27, Hebreus 12:14. Era necessário que Cristo assumisse a natureza humana, não somente com todas as suas propriedades essenciais, mas também com todas as debilidades a que está sujeita depois da queda. Isso já é o acontecimento da Páscoa, não é? Tipo, quando ele Também. morreu na cruz. Uhum. Ai. Sendo assim, devia descer às profundezas da Degradação. degradação, obrigada, que o homem havia caído. Hebreus 2, 17 e 18. Ao mesmo tempo, era preciso que fosse homem sem pecado. Pois um homem que fosse pecador e estivesse privado de sua própria vida, certamente não poderia fazer expiação por outros. Hebreus 7:26. Somente um mediador Verdadeiramente. verdadeiramente humano que tivesse conhecimento experimental das misérias da humanidade e se mantivesse acima de todas as tentações, é que poderia entrar em todas as experiências, provocações e tentações do homem. Ai, carregou muita culpa, meu Deus, sobre nós. De Hebreus Deus. 4:15, 5:2. E ser um perfeito exemplo humano para seus seguidores. Mateus 11:29. Hebreus 12:2, 4. Ao mesmo tempo, no plano divino de salvação, era absolutamente essencial que o mediador fosse verdadeiramente Deus. Era necessário que ele pudesse apresentar um sacrifício de valor infinito e prestar perfeita obediência à lei de Deus. Era preciso que pudesse sofrer a ira de Deus redentoramente, isto é, para livrar os outros da maldição da lei, para que pudesse aplicar os frutos da sua obra consumada aos que o aceitassem pela fé. O homem, com sua vida arruinada, não pode nem cumprir a pena do pecado, nem prestar perfeita obediência a Deus, afinal, ele está condenado pela eternidade. Mas pela graça salvadora provinda de Deus foi dada ao homem. Ai, meu Deus. Desculpa, Jefferson. Aqui. Está na outra página lá. Sim, já encontrei. Pelo homem, por meio de seu Filho Jesus, a oportunidade de se livrar da condenação eterna. Jesus é Filho de Deus. Ele é a suprema manifestação de Deus pelo fato de ser o próprio Deus encarnado. Por meio de sua vida, morte e ressurreição, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Que 2 Coríntios 5 faz. 5:19. Eu vou ler também esses trechos aqui e Tá bom. depois, se Tati quiser continuar aqui no Espírito Santo, aí pode continuar, tá certo, Tati? João 12:27 diz assim: Agora meu coração está perturbado. E que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para esta hora. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo.
Hebreus 2, 17 ao 18 diz assim: Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 7, 26. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E em 2 Coríntios 5, 18 ao 19 diz: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Algum comentário ou alguma dúvida, pessoal, do que foi falado até agora? Para mim, está tudo bem. Tudo bem. Então, Tati, você, não sei se você está podendo, mas se você puder, Oi, quiser ler aí posso? o Espírito Santo, pronto. Espírito Santo, Aham. Espírito Santo, Espírito Santo. Veja o que o apóstolo Paulo nos escreve em 2 Coríntios, ah, de 2 Coríntios 1, do 21 a 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E em Efésios 1, de 13 a 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O apóstolo diz que fomos selados pelo Espírito e que o Espírito é o penhor da nossa herança. O selo daquela época era o selo real, aquele selo oficial que era colocado em uma carta ou documento importante. Esse selo garantia a autenticidade do documento, pois apenas o dono ou o destinatário da carta era quem poderia removê-lo, ninguém mais. Era como se fosse uma assinatura reconhecida em cartório. Em outras palavras, quando o Espírito Santo nos sela, ele mesmo está garantindo que você nunca será extraviado do seu destino, que é esta que está Está, que estar está. na Uhum. presença, ué, desculpa, que é estar na presença de Deus, o destino, né? Exatamente, nosso Desculpa. destino. Você agora tem a assinatura de Deus em você. É o Espírito Santo na sua vida. E ninguém tem o poder de removê-lo de você. Ele é o penhor. O próprio Espírito é a garantia. Ele intercede por nós, vive conosco e nos guia em toda a verdade. Em outras palavras, o Espírito Santo é o próprio mensageiro que nos leva como cartas autênticas para Deus. É ele que nos entregará para Deus. Vejamos o último texto. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos,
eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, encontramos vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos nestes tabernáculos gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. 2 Aleluia. Coríntios 5, de 1 a 5. Glória a Deus. Muito poderoso esse texto. Pode continuar. Habitamos numa casa terrestre, onde existe dores e sofrimento. No entanto, esperamos por uma casa celestial, que é eterna e perfeita. E foi exatamente para essa morada celeste que Deus nos deu o Espírito como penhor, como garantia que temos esta morada celestial. O Espírito Santo é Deus. O Espírito não é apenas uma pessoa. Eu Oi? acho que faltou essa partezinha aqui. Deixa eu continuar essa partezinha e depois você lê Tá. aqui essa parte. O Espírito é um ser pessoal, sendo distinto do Pai e do Filho. Algumas Eu não vi, heresias desculpa. o colocam como uma força impessoal, apenas a manifestação do poder de Deus. Mas isso não é correto. O fato é que o Espírito Santo é uma pessoa. Possui, ou seja, gente, ele não é uma força, não é apenas um caráter de Deus, apenas, não, ele é uma pessoa, certo? Possui os elementos essenciais à personalidade, como, por exemplo, inteligência, mente, intelecto. Aí você vai ver vários versículos. Vontade, vai ver nesses versículos aí. Sentimentos, atos pessoais são atribuídos ao Espírito Santo também. Ele trabalha, ele intercede, proíbe, decide, fala, testifica, ensina, consola, regenera, guia a verdade, glorifica a Cristo, chama os homens ao trabalho, dirigindo-os nessa atividade. Então, esses versículos aí, pessoal, você pode depois ler com mais calma. Pode continuar. Obrigado, Tati. O Espírito Santo é Deus. O Espírito não é apenas uma pessoa, ele é uma pessoa divina. Né? O Espírito é chamado de Deus. Atos 5, versículo 3 a 4. Perfeições divinas são atribuídas a ele. Santidade. João 14, versículo 26, Isaías 63, versículo 10. Onipresença e imensidão. Salmos 139, do 7 ao 10. Jeremias 23, versículo 24. Onipotência. Lucas 1, versículo 35. Romanos 15, versículo 19. Onisciência. Aí tem vários versículos aí, né? Isaías. Pode continuar. Isaías 40, do 13 ao 14, Romanos 11, 34, 1 Coríntios 2, de 7. Você quer que 10 a leia 11. todos? Ou... Não precisa, não. Só precisa ler. Os versículos estão aí, a gente pode depois ler com calma, Você quer fica que eu como leia dever aqui de segundo? casa. Mas Ok. Quer que pode leia esse continuar aqui só, do só as palavras lá: liberdade soberana, Liberdade Soberana? Aí tem os eternidade. versículos. É, Glória, graça e vida. graça e vida. Uhum. Então, ou seja, Realiza pessoal, obras. eles aqui mostra só um instantinho, Tati. Aqui mostra que ele tem os mesmos atributos que você vai ver para o Pai, né? Que vai ver para Deus, que vai ver para Cristo. Também os mesmos atributos são para a pessoa o Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. Pode continuar. Obrigado, Tati.
realiza obras divinas. O Espírito Santo, como ser pessoal, é o agente executivo da Trindade na Criação. criação, Gênesis, na perseveração e no governo. Aí Aham. tem os versículos, na inspiração das Escrituras, na regeneração, na revelação dos eventos futuros, na ressurreição, concessão de dons, no governo da igreja e na tomada de decisões, na vocação de servos, na iluminação, na santificação, nos milagres e outros, né? Etc. Uhum. Ele É também é adorado. adorado. Exato. Pode O continuar. culto deve ser prestado a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus Pai, né? Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Espírito Santo. É posto em igualdade com o Pai e o Filho. O fato da Bíblia é posto em igualdade como o pai e o filho. Mateus 28:19, 2 Coríntios 13, versículo 14. O fato da Bíblia relacionar as três pessoas da Trindade no batismo e na bênção apostólica atesta a igualdade da Trindade em poder e glória. Quando o nome de Deus se junta com o do Filho e do Espírito Santo, assume o caráter de perfeição e plenitude. Mateus 28, versículo 19. Peca-se ou peça? Peca-se. É pecar, de Peca-se pecar. de Uhum. pecado, né? Peca-se É. contra o Espírito. Mateus 12, do 31 ao 32. A imperdoabilidade desse pecado envolve o fato do Espírito Santo ser Deus. Se o Espírito fosse apenas uma força, não se pecaria contra ele. Exato. Se, em contrapartida, fosse apenas um ser pessoal finito, o pecado contra ele não seria imperdoável. Perdoável. Isaías 63, versículo 10 10, e Atos 5, versículo 3. 3. Obrigado. Eu vou ler Amém. esses versículos aqui. João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Então, é o Espírito Santo, né, que faz lembrar, que ensina, né? Atos 13, 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Atos 5:3 e 4. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Isso aqui é o evento onde o pessoal estava dando as propriedades, né? É, na ajuda da comunidade, que não precisava, né? Era um ato de voluntário, né? Aí ele repreende Ananias porque ele tinha o dinheiro da propriedade, era dele, ele não precisava ter doado, né? Mas ele foi lá e doou só uma parte para dizer que tinha doado o terreno todo, mas ficou com a parte para ele, né? Então, só para atrair glória para si. Salmo 139, desculpa, Salmo 139, 7 ao 10 diz: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Aí falta aqui o G, Tati. Só um minutinho.
O templo do Espírito é o templo de Deus. Romanos 8, versículo 9 e 10. E 1 Coríntios 3, versículo 16 e 6, versículo 19. O que nos qualifica como templos de Deus é a habitação do Espírito Santo em nós. Logo, somos templos do Espírito, porque Deus habita em nós. Aí lá em Romanos 8, 9 ao 10 diz: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. 1 Coríntios 3,16 diz: Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? João 16, 7 a 11. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. 1 Coríntios 2, do 10 ao 12. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que Amém. entendamos as coisas de Deus nos tem dado gratuitamente. Amém. Gisela, gostaria de continuar? Sim, Jefferson, mas eu tenho aqui uma dúvida. Sim, vamos lá. Queria que esclarecesse melhor sobre o selo que está sobre as nossas vidas, não é? Uhum. Que o Espírito Santo, que aí dizia, vocês foram selados pelo Espírito Santo. Eu queria entender melhor. Aí ele Por mostrou favor. aqui uma ilustração, né, sobre o selo como sendo uma assinatura, né, em cartório, por exemplo, nos dias de hoje. Embora naquela época lá tinha o selo real, tinha uma carta, né, um pergaminho, aí ele colocava o selo, né, e às vezes eles colocavam até com o anel do rei, assim, e aquele selo ali, se chegasse no destino rompido, era executado todo mundo, desde que saiu, todo mundo que pegou naquele pergaminho ali era executado. Né? Então, assim, tinha que chegar no destino sem ser violado, tinha que estar fechado. Então, assim mesmo, nossa vida está selada, está fechada até o destino. Né? De chegar lá no destino com Deus, ele está fechado e ele é inviolável. Certo? Nada externamente pode tirar. Só lá em Hebreus, o único momento que o homem pode realmente se afastar de Deus é uma escolha dele, do próprio homem. Né? Sim, de querer dizer que nós não, que é temos o apostasia. livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal. É apostasia. Mas o homem em si, por suas falhas, por suas quedas, né? Deus está sempre pronto para receber a gente. É a parábola do filho pródigo também, né? O filho pródigo sai, Deus está sempre esperando por ele, né? O pai, né? Da mesma forma a gente. As quedas, às vezes a gente se afasta, tal, fica rancoroso, tal, aquela coisa toda assim. Mas sempre que você está querendo, né? Às vezes é um afastamento, é um esfriamento, né? Mas você não deixou, você ainda acredita, agora a partir do momento que você não quer, eu não quero mais, eu não sou mais filho dele, eu não quero, você rejeita mesmo. Isso é uma apostasia. Né? E tem gente que faz isso. Tem muita gente que está afastada de Deus, mas é uma frieza, sabe? Mas ainda acredita, né? Agora, tem gente que realmente renuncia, não quer mais.
Eu não acredito mais em Deus, era tudo loucura da minha cabeça, tudo. Então, isso é uma apostasia, né? Pois é. Mas enfim, isso aqui é para dizer que a salvação da gente é selada, tá certo? Independe, assim, Jeff, não, a gente não pode perder essa salvação de nós mesmos, né? A não ser que você rejeite, a realmente. gente, Vai lá, Tati. a gente Pode dizer. recebe esse selo, né, quando Uhum. aceitamos e a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? É, exatamente. E é, Quando a gente recebe, no momento que a gente ora, faz a oração, pedindo para Deus vir habitar, para Deus tomar a direção da nossa vida, Uhum. né? Se você nunca fez essa Quando a pessoa oração, reconhece, quando a pessoa reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador Salvador. da vida, né? exatamente. E tem um momento também do arrependimento, né? Que você vê assim, rapaz, minha vida estava sem sentido, eu estava indo por um caminho, né? A pessoa poderia ser até uma pessoa boa, fazer o bem, mas falar assim, a minha vida estava distante de Deus, eu quero agora a minha vida indo para Deus, né? Então, assim, esse momento aí dessa decisão, dessa renúncia daquele caminho que você estava seguindo para seguir a Deus, isso aí faz parte Batismo. do arrependimento, e aí você Batismo. clama a Deus para ele fazer parte, né? Da sua vida, para ele tomar a direção, para ele guiar a sua vida, e aí você está recebendo. Nesse momento aí é que existe o selo, você é selado ali O naquele momento. selo. É por isso que a gente dá Ok. tanto valor, né, nas igrejas evangélicas, de ter o momento de aceitar Jesus, né? É uma coisa que se tornou meio Uhum. banal, mas existe um poder espiritual muito grande nisso. De você falar publicamente, você aceitando, indo na frente, falando que quer Jesus, isso tem um poder Sim. muito espiritualmente muito forte. E ainda mais quando você se O batiza nas batismo, águas. né? O É, batismo, porque que ali é é o arrependimento, publicamente né? Tá mesmo. declarando. Ali O você arrependimento e a renúncia o batismo de seguir a... ele acontece no momento da salvação, no momento que você confessa. Existe um batismo espiritual, certo? Mas aquele batismo nas águas, ele simboliza aquele batismo espiritual e é a declaração para todo mundo. Você vê que a sua família vai saber que você foi batizado, né? Todo mundo sabe que agora você está sendo batizado. É um passo assim muito especial e importante na vida de um cristão, né? Hum, Então a gente teve o certo. batismo no domingo passado, foi muito bonito. Eu Sim, sempre fico é mesmo. muito edificado quando eu vejo os batismos lá na igreja. Participo É também lá. mesmo. Mais Muito alguma bom. dúvida, alguma pergunta? Não, tá tudo bem. Então vamos lá. Faltou essa parte aqui, Continuar. né? Sua atuação. Deixa eu ver aqui. Falta Sua. esse aqui. 15, 16, 17. Tá acabando. Vamos lá. Ok. Sua atuação na salvação. Convenceu-nos do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 11. Regenerar, regenerar, sorry, Regenera-nos. desculpa. Regenerar-nos. Ai, ai. Diz a Regenera-nos, tua irmã, concedendo-nos tá-me vida. ligando. Desculpa, Jefferson, é que está-me a entrar aqui chamadas que está a atrapalhar. Se você quiser que eu leia, eu continuo aqui. Está bem, por favor. Tá, vou Estava fazer. aqui. Obrigado, Gisele, por se voluntariar aí. Na salvação, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 ao 11. Regenera-nos, concedendo-nos vida. O Espírito é vida. Romanos 8, 2, João 6, 63, 2 Coríntios 3, 6, Gálatas 6, 8. Justifica-nos. 1 Coríntios 6, 11. Jesus Cristo cumpriu a lei. Ele é nossa justiça. 1 Coríntios 1, 30. O Espírito aplica em nós a justiça de Cristo. Por isso somos declarados somos declarados justos diante de Deus. Romanos 3, 4, 4, 25, Tito 3, do 6 ao 7 e 1 Coríntios 6, 11. Faz-nos reconhecer e confessar o senhorio de Cristo.
Somente pelo Espírito podemos, de fato, reconhecer e confessar Cristo como Senhor da nossa vida, vivendo de forma coerente com essa confissão. Mateus 22, 43, 1 Coríntios 12, 3 e Romanos 10, do 9 ao 10. Ilumina-nos. O Espírito nos capacita a entender a palavra de Deus para que possamos cumpri-la. 1 Coríntios 2, do 9 ao 12, Tiago 1, 22 ao 25. Santifica-nos. 2 Tessalonicenses 2, 13. Dá-nos a vida eterna. Quando vivemos sob a direção do Espírito, temos a certeza de que Ele nos dará a vida eterna. Paulo escreve aos Gálatas: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6, 8, Filipenses 1, 6. Na igreja, o Espírito Santo é o nosso intercessor espiritual. Romanos 8, 26 ao 27. O Espírito Santo é quem nos dá vitória sobre o pecado. Gálatas 5, 16, 24. O Espírito Santo é quem nos dá poder. Aí tem vários versículos aqui, em Lucas, em Atos, 1 Coríntios e Tessalonicenses. Precisamos do revestimento do poder para testemunhar, para viver, para morrer, para perdoar, enfim, para fazer a obra. Zacarias 4, 6. O Espírito Santo é quem nos concede dons. Em 1 Coríntios 12, 7, Paulo chama os dons espirituais de manifestações do Espírito. E depois diz que quando usamos os dons, é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas conforme a sua vontade. 1 Coríntios 12, 11. O Espírito Santo nos leva constantemente para perto de Cristo. João 16, 13 e 14. Aí, lendo aqui os versículos, né? Lá em Romanos 8, do 9 ao 10 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? João 16, 7 a 11. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu acho que a gente leu isso aqui também, né? 1 Coríntios 2, do 10 ao 12. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Em Gálatas 5, 16 ao 18 e 24 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum. E em Zacarias 4, 6 diz: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel.
não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tati, quer ler aqui o 2 e considerações finais? Sim. Há um só Obrigado. Deus. Há um só Deus. A Bíblia deixa bem claro que só existe um único Deus. As três diferentes pessoas da Trindade são um, não apenas em propósito e em concordância no que pensam, mas um em essência, um na sua natureza essencial. Em outras palavras, Deus é um só ser. Não existem três deuses, só existe um Deus. O teólogo. Quem é esse aqui? C. Yes, Lewis. C. Lewis. É. Costumava dizer que o nível Foi o que escreveu humano. Nárnia. Que escreveu. Assistiu o filme Nárnia? Sim, já assisti. Pronto, foi ele que escreveu Que esse ator. costumava dizer que o nível humano é um nível simples, ou seja, uma pessoa é um ser e duas Duas pessoas pessoas. são dois seres separados. Já no nível divino, existem personalidades que encontramos combinadas de maneiras novas, maneiras que nós não vivemos nesse nível, não podemos imaginar. Na dimensão de Deus, por, por assim dizer, encontramos um ser que são três pessoas sem deixar de ser um único ser. Considerações finais. A doutrina da Trindade foi e continua sendo fundamental para nós cristãos. Ela se ocupa em definir quem é Deus, como ele trabalha e a forma pela qual nós temos acesso a ele. Então, pessoal, desse curso, a Trindade é a doutrina que eu diria que é a mais profunda e a mais importante, né, de todo esse módulo aqui que a gente está dando, certo? E é por isso que foi tão longo o estudo, se você for comparar com a lição 1 e também com as próximas lições que a gente vai ter. Ficou alguma dúvida, algum pensamento, algo que queria compartilhar? Achei engraçado esse estudo, né? Porque minha filha a Eloá, estava me Hum. perguntando, foi semana passada, ô mamãe, como que Deus é três em um só? Mas como que pode ser isso? Aí eu falei, filha, espera um cadinho que a mamãe vai dar uma pesquisada para eu conseguir te explicar melhor. É, é a doutrina que nós cremos, né, como está escrito também lá na Bíblia, né, e a gente vê em várias referências, né, como a gente viu aqui, falando das três Tem pessoas, né. várias coisas na Bíblia É, não, assim, não está escrito exatamente, né? Mas tem várias uhum, indicações, né, de que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Como a gente leu. exatamente. Né, e sempre você vai ver em três, né, assim, três, tanto no da criação, no batismo de Jesus. Então, se houvesse outras pessoas também, né, aí seria meio que um politeísmo, assim, poderia dar margem a ser um politeísmo. Mas a Bíblia ela só fala exatamente sobre essas três pessoas como sendo o próprio Deus, com os mesmos atributos, né, divinos, sendo o próprio Deus. E todos eles apontam, né, nos textos você vê que apontam para o Espírito de Deus, né, sendo Deus, o Pai sendo Deus e Jesus também sendo Deus. Mas é uma doutrina que eu acredito que só vai se consolidar quando a gente chegar lá na glória. Quando a gente vai entender realmente esse mistério. É um mistério. A gente só apenas chega a algumas ilustrações, né, como eu falei, e o que a Bíblia fala, mas na sua totalidade a gente só vai conhecer, como Paulo falou, né? Hoje eu vejo como em espelho, né?
mas chegará o dia que eu verei face a face. Quando ele fala Verei face espelho, a né? face. Quando ele fala espelho, era um metal, né? Porque naquela época não existia o espelho que a gente tem hoje, que é praticamente você vê perfeitamente. Mas o espelho era aquele metal, né? E aí você via meio distorcido. Aí Paulo fala, né? Eu vejo como essa imagem desse metal, né? Ali que não consigo ver perfeitamente. Mas um dia eu vou vê-lo face a face, né? Então, quando chegar nesse dia, esse dia glorioso que a gente realmente aguarda, a gente vai saber perfeitamente como é que é. Amém. Amém. Essa abordagem do Paulo pronto, para nós, não é, os seres viventes, nós vemos Deus no espírito, não é? E um dia, na glória, vamos vê-lo face a face. Ele disse que via no espelho, não é? No espelho, nós vemos Uhum. Deus no espírito. É mais ou Exatamente. menos isso, não é, Jesus? A gente vê uma forma simbólica, né? A gente sente ele em nós, né? Em nossos olhos espirituais, vamos dizer assim, a gente vê a Deus, mas a gente vai ver realmente face a face, né? Como a gente é conhecido, né? Paulo também fala, como eu sou conhecido, eu conhecerei a Deus também. Né? E teve um trecho também desse estudo que fala sobre quando a gente se despide desse tabernáculo, né? Que eu falei que era um texto muito poderoso. Meu avô, quando ele estava com câncer, né? Ele faleceu já faz mais de 20 anos. E quando ele morreu de câncer. E ele sempre lia aquela passagem, né? Que a gente está nesse tabernáculo aqui, mas um dia nós estaremos no tabernáculo celestial, né? Em um novo corpo glorificado. E ele falava isso todos os dias, né? Ele com câncer, né? Tava o corpo padecendo e ele foi piorando, piorando, né? E quando estava prestes a morrer, ele sempre lia esse texto. Era o texto que ele mais gostava. E é realmente muito poderoso, né? A gente saber que todas essas dores, a nossa aflição que a gente passa aqui, tudo isso vai se findar. Aí tudo vai voltar a ser perfeito. E a gente pensa, né? A gente tem a visão muito forte aqui da Terra, né? Do que a gente está passando, do sofrimento. Por que tantas pessoas sofrem? Por que tanta miséria? Por que tanta guerra? Tanto... Mas isso daqui é nada comparado com a eternidade que a gente vai passar com Deus. Aqui é como apenas um sopro, é como um estalar de dedos. Tudo isso aqui que a gente está passando é só um estalar de dedos em comparação à eternidade que a gente vai passar com Deus. Então, aquela coisa, não é porque Deus permitiu que isso acontecesse, porque Deus não recriou logo tudo na mesma hora. Ele fez. Só que a gente está vivendo exatamente esse estalar de dedo do tempo de Deus, dele recriar tudo de novo, é exatamente esse tempo que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo ele e em breve, muito em breve, a gente vai estar vivendo lá com ele, na eternidade, transformado da forma com que ele realmente quis que a humanidade fosse, né? Sem o pecado mais, Amém. para nos atormentar. Amém. O adorando. O adorando eternamente. Amém. Mais alguma dúvida, alguma palavra? Por aqui tudo certinho. Então, eu falei hoje com o Alan, ele também vai estar dando algumas das aulas comigo. O Felipe, ele está com algumas dificuldades, também com um bebê em casa novo, né? E também com estudo, o estudo na faculdade. Ele está tendo alguns contratempos, mas também eu vou estar fazendo, Alan também, e provavelmente o Felipe também, talvez tenha algum dia que ele vai poder dar aula, tá certo? Então vai ser dinâmico, não vai ser só uma pessoa, né? Então acho que vai enriquecer bem mais a gente dando todo mundo junto. Tá certo, pessoal? Então, queria desejar a vocês uma boa noite e até a próxima semana. Obrigada, Obrigada, igualmente. boa. Deus abençoe. Deus abençoe.
Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, Gi.